Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, 13 a 38. Formando discípulos, como começar e terminar bem a sua jornada. Eu vou ler uma parte do texto, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em papel ou eletrônica, pegasse aí o seu Moleskine lindo demais, que chique, gente, esse Moleskine aí, ou um papel e uma caneta para você anotar 13 princípios, eu vou ser bem sucinto, sobre o discipulado apostólico de Paulo para as nossas vidas hoje. Diz assim, é que o Carlos Alberto pregou em 3, eu vou para 13, ele foi tão generoso. Agora eu quero parabenizar aqui também, ontem eu não vi que ninguém saiu antes, ninguém saiu primeiro, todo mundo esperou a bênção e saíram depois. Lembre sempre quem saiu antes na mesa de Jesus. Então, ok? Vamos lá. Isso é só um incentivo. Sem pressão, claro. Diz assim, eu vou ler na NVI, 20:13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sós, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos a defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Queridos, a Bíblia contém história, mas a Bíblia não é um livro em essência de história. A Bíblia é um livro de princípios, de valores, de discipulado. Por quê? A história de Paulo em Éfeso nunca mais vai voltar. A história de Paulo se despedindo dos presbíteros no porto de Mileto já passou. Hoje a Ásia Menor vive uma outra realidade, está lá na Turquia. Mas os princípios aqui de Atos 20 são palavra viva para o nosso discipulado hoje, para que eu e você possamos começar a desenvolver e terminar bem. Até porque Atos é o livro que nos mostra os atos da igreja primitiva e dá uma parada em Atos 28, mas é só um ponto parágrafo. Eu e você estamos aqui como comunidade da graça, escrevendo a história de Atos 29. Nós somos a continuação. A igreja primitiva nos Atos Apostólicos começou aqui em Atos, mas deu uma paradinha. E eu e você somos a continuação desses Atos Apostólicos. Até por isso, eu, mesmo sendo batista, eu gosto mais de Atos do que de Atas. Porque Atas olham para trás, e Atos é um movimento apostólico, profético e pastoral que olha para frente, olha o nosso destino e olhamos para frente. A cidade de Éfeso, naquele tempo, pode colocar aí, tem algumas fotos de Éfeso. Olha, é impressionante, olha, se tem uma cidade que você não conhece, você precisa conhecer. Era uma das mais importantes cidades da época do Império Romano nos dias apostólicos. Olha o tamanho deste ginásio, pode passar. Paulo sabia da importância dessa cidade, se muda para lá e durante 3 anos, ele arma ali uma loja de vender tendas e ele desenvolve ali um ministério bivocacional, onde ele era comerciante, empresário e onde ele discipulou pessoas. Essa aqui é a antiga biblioteca da cidade. Pode passar. As ruas, o cardo, muito grande, muito impressionante. E ali ele desenvolveu discipulado de filhos espirituais. 3 anos dedicado a intenso trabalho em Éfeso. Estabeleceu igrejas e daqui ele enviou missionários e filhos para plantar igrejas em toda a Ásia Menor. Gerou discípulos, filhos espirituais. Como 2, quero destacar, Tito e Timóteo. Olha como ele escreve. Em 1 Timóteo 1:2, leia comigo. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não precisa trabalhar para religião, você não tem que gerar prosélito de sistemas. Quando eu fiz
meu mestrado em teologia, eu me especializei em história da igreja. E eu morava no Rio Grande do Sul. Então eu peguei aquelas 7 reduções que os jesuítas espanhóis estabeleceram no atual Rio Grande do Sul, e ali eles fizeram 7 grandes reduções que viraram cidades, como São Miguel, São Luís. O que aconteceu? Quando os bandeirantes expulsaram todos aqueles jesuítas de lá pela coroa portuguesa, o que aconteceu? Os índios foram mortos, muitos fugiram para o mato, mas sabe o que aconteceu? Acabou também as reduções. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica, em 200 anos do projeto reducional no sul do Brasil, da famosa, quase utópica Nação Guarani, nunca ordenou, Carlos Alberto, em 200 anos, um padre índio. Em 200 anos, Carlos Alberto, não teve um padre índio. Aí o que aconteceu? Não tinha liderança local. Como os padres eram todos espanhóis, vieram todos da Europa, eles foram expulsos, foram mortos, a igreja também morreu. Então o projeto acabou porque não foram feitos discípulos, foram feitos prosélitos de sistema religioso. Você não tem que gerar mais um crente religioso, você tem que gerar um discípulo, um filho na fé, porque quando Paulo saiu de Éfeso, saiu de Mileto, a igreja continuou, porque ele gerou filhos, gerou discípulos. Veja o que aconteceu também com Tito, Tito 1,4. Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tudo no lugar, tudo certinho. Ele estava fazendo a coisa certa. Por isso que o princípio vale hoje, gere discípulos. 2 premissas para você começar e terminar bem. 2 premissas para você começar e terminar bem. Nunca pare de ouvir. Nunca pare de ouvir. Gente, quem só tem discurso e não tem perguntas, não está sendo um bom discípulo. Comece a ouvir, faça perguntas, aprenda. Leia livros, vá a conferências, visite outras realidades, aprenda com quem está fazendo. Deixa eu te dar uma dica. Só os tolos não aprendem com os outros. Só os tolos não aprendem com os outros. Se você ficar fechado no seu mundinho, se você olhar para baixo, você só vai ver o seu umbigo. E o que vai acontecer? Você vai tropeçar. Nós temos que abrir os olhos, olhar e ver o reino de Deus. Basileia é maior do que a minha eclesia. O reino de Deus é um todo. Uma outra coisa, ande ao lado de mestres que lideram pelo exemplo, colaborando aqui com o princípio levantado pelo Júnior. Gente, tem muita gente que está dando aí, agora tem um negócio, Carlos Alberto, pai, de coach teológico. Virou, está vendo uma febre, gente. Camarada está nessa vibe, não fez, está ensinando os outros a fazerem, não pastoreou e quer ensinar os outros a pastorearem. Espera aí, muito cuidado. Coach é ser técnico para muitas profissões, mas na fé cristã, nunca pense que um discipulado de vida na vida e liderança pelo exemplo vai substituir técnicas de performance. Muito cuidado. Então, como que nós estamos trabalhando para concluir o nosso chamado, para entregar o nosso bastão, para passar a nossa tocha? Gente, nós estamos vivendo um tempo que tem muitos líderes que estão vivendo, pastores e líderes, em geral, independente de formação ou não, estão terminando insignificantes, infartados, depressivos, isolados, falidos, endividados, indiciados, processados, presos e, infelizmente, alguns até no suicídio. Gente, isso está acontecendo hoje, e não está acontecendo só com líderes seculares, está acontecendo com líderes cristãos e pastores. Então, como termina é que conta. Você não pode terminar a vida preso, só se for pregar o evangelho, meu filho. Só se for pregar o evangelho. Mas porque teve enriquecimento ilícito, deixa eu dizer uma coisa para você, e tenho dito isso em muitos lugares. Um pastor e um político, ao longo da vida, se
ele terminar já com uma idade avançada, ele pode ter uma vida confortável e bem-sucedida. Trabalhou e recebeu os seus proventos. Um pastor digno, justo, honesto, começou, desenvolveu, empreendeu. Deus não é patrocinador da miséria de ninguém. Muitas vezes a miséria é fruto da incapacidade, mas se fez direitinho, vai terminar honrado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pastor e político são homens públicos. Um é pago com o dinheiro do dízimo e o outro pago com o dinheiro do imposto. Pastor e político, que só forem pastores e políticos, não vão enriquecer nunca. Sabe por quê? Porque é incompatível, não dá. Pode ganhar bastante, mas o gasto é muito grande para exercer a carreira. Tanto um pastor que lidera muita gente, quanto um político que lidera muita gente. Não pode. Um tempo atrás, um político aqui em São Paulo, a única coisa que ele foi vereador, deputado estadual e governador de São Paulo. Ele morreu bilionário. Não tem como, gente. Soma todos os olerites. Não bate as contas lá na frente. Isso é crime. É enriquecimento ilícito. Se você quer ser muito rico, vai ser empresário. Porque aí sim, e eu espero que a Comunidade da Graça e a Igreja da Cidade tenha muitos empresários muito ricos para patrocinar o avanço do reino, plantar igrejas, sustentar novos missionários, imprimir Bíblia, distribuir Bíblias. Então, eu acredito que podemos sim, eu tenho trabalhado para que os empresários da nossa igreja cresçam, sejam empreendedores, tenham uma ideia, desenvolvam uma startup, cresçam e sejam ricos. Por que acabei de dar testemunho de um empresário que doou 7 milhões para um colégio? Porque ele é rico. Então Deus não é contra a riqueza. Agora, pastor que só é pastor, político que só é político e vai morrer milionário, com 10 casas de praia, com casa na Suíça, com dinheiro na Suíça, me diz como? Pergunta ali o Carlos Alberto e a Patrícia quanto que sobra no final do mês. Não é fácil não, gente. Agora, você pode escolher outra vocação, outro caminho, beleza, glória a Deus, vai construir prédio, vai revender carro, e aí a coisa vai acontecer. Mas nós temos que entender que Deus nos chamou para o discipulado e para a fé cristã. Aí nós vamos ser ricos do que o dinheiro não pode comprar. Ter relacionamentos que nos empoderam. E aí vamos chegar ao final, não vamos chegar insignificantes, infartados, depressivos, isolados, falidos, divorciados, solitários, endividados, indiciados ou presos. Nós vamos chegar, como a Bíblia diz, ainda na velhice darão frutos. Serão viçosos e terão testemunhos para contar e vão ter filhos espirituais para continuar o mandato. Então, termine bem hoje para começar melhor amanhã. E aí você tem que ter... Eu estava em Israel numa das viagens que fui lá e eu visitei Jope. Mostra uma foto aí. Me chamou muita atenção. Eu fui a Jope, ali hoje é a cidade de Yafo, perto de Tel Aviv. E eu vi essa escultura. É uma obra de arte de um artista plástico contemporâneo israelense. E ele fez, isso aqui é um caroço de laranja. E aqui dentro tem uma laranjeira, e ela está viva. E tem um filete d'água que mantém aquela laranjeira viva. E a crítica dele é o seguinte: sociedade israelense atual, pós-moderna, vive sem raízes. Ela vive sustentada, não morre porque tem um filete, mas não tem raiz, não tem profundidade. Eu lembrei na hora do Brasil e dos crentes, gente. Nós estamos vivendo sem raízes. A Bíblia diz que nós precisamos estar na beira de riachos, bem plantados, com raízes profundas, para dar os frutos na estação própria, o que fizer prosperar. Então, como é que é viver isso? Primeiro, escolha sempre a estratégia certa. Verso 13, olha só. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Paulo podia ir de navio, mas ele preferiu, ele estava terminando, ele tinha pouquinho tempo. Ele tinha que conversar com seus discípulos ali de Éfeso e da Ásia Menor. Então, ele tinha pouco tempo. Se ele fosse no navio, o navio era pequeno, imagino, ia ter pouca liberdade de conversar, ele ia ser interrompido. Então, diz o texto que ele preferiu ir a pé. Aqui tem um princípio.
Ele escolheu uma estratégia. Pastor, líder, você pode fazer a obra de Deus de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito. Você tem que previamente escolher, planejar. Você não pode viver um dia após outro sem planejamento, sem escolhas. A estratégia não é tudo, mas tem que ter uma estratégia. Diz Paulo que ele decidiu ir a pé. Ele planejou, ele escolheu. Eu não vou de navio, eu não vou de barco, eu quero ir com vocês aqui, porque falta pouco tempo, eu vou ter que ir embora para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá. Uma coisa eu sei, o ministério em Éfeso terminou, eu ganhei Tito, eu ganhei Timóteo, eu treinei, eu enviei discípulos, plantei igrejas, agora eu tenho que ir embora. Então, escolha previamente a estratégia. 2, tome decisões para maximizar o tempo. Verso 16, olha só que coisa interessante. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso. Você viu o tamanho da cidade de Éfeso, né? Aquilo ali é enorme, aquele sítio arqueológico ali, aquilo houve um terremoto, o leito do mar subiu e ficou tudo embaixo da terra, por isso que está tão bem conservado. Para não me demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes de Pentecoste. Olha só, ele diz, eu não vou entrar em Éfeso, a cidade era grande, ele morou lá 3 anos, todo mundo conhecia o seu Paulo da barraca de tendas. Então, o que acontece? Ele escolhe não ir dentro da cidade. Pastor, muitas vezes você vai ter que tomar decisões que às vezes vai até contra o seu coração pastoral. Olha, eu comecei uma igreja que só tinha uma porta. E eu gostava de no domingo ficar na porta cumprimentando o pessoal. Eu amava fazer isso, Mas hoje a igreja que eu sou pastor tem 8 portas. Qual porta que eu vou escolher? Não tem mais como, não dá. Mas quem disse que o meu coração mudou? Mudou a estratégia. Pastor, se a sua igreja cresce, as estratégias, a técnica para maximizar tempo pode mudar, mas o seu coração não pode mudar. Então você não pode estar em todos os lugares, mas você não tem também ter um ataque cardíaco por isso. À medida em que uma igreja cresce, que um líder cresce, a sua agenda vai mudar, mas o seu coração tem que continuar simples como Jesus. Paulo sabia que se ele entrasse em Éfeso, ele não saía dali, ele não ia pegar o navio, ele não ia embora. Então ele decide, fala assim, eu vou para Mileto e os presbíteros me encontram lá. Eu converso com vocês, depois eu vou embora. Porque se eu entrar em Éfeso, eu não saio mais. Então ele toma uma decisão para maximizar tempo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, talvez você ainda está aquele paradigma de igreja antiga, de que um bom pastor é aquele que vai na casa dos irmãos fazer visita e tomar café. Deixa eu dizer uma coisa, estabelece os pequenos grupos, as células, e deixa a membresia cuidar do trabalho pastoral do todo. Ir na casa do irmão tomar café é ótimo, mas vê se faz sentido. Eu sou desse tempo, o camarada vinha na igreja domingo, e eu o encontrava. E aí ele falava, pastor, o senhor vai na minha casa essa semana? Mas peraí, ele não foi na igreja domingo? Domingo que vem ele não vem também? Por que? Um bom pastor não é o que vê a ovelha todo dia, um bom pastor é que cuida do rebanho segundo o coração de Deus. Você pode ver e tomar o café. Deixa eu te fazer uma pergunta. No Novo Testamento, quem que Jesus e o Evangelho manda a gente visitar? Você sabe quem? 2 grupos de pessoas: os presos e os enfermos. Os presos e os enfermos, por um motivo muito simples, porque eles não podem vir. Sim, a pessoa está doente, está presa, então a igreja tem que visitar. Agora deixa eu dizer uma coisa, pastor: viúva, órfão, estrangeiro, não é para visitar, é para cuidar, é para botar a mão no bolso e ajudar. Se você vai na casa de uma viúva tomar café e não leva uma oferta para ela, você está dando despesa. Você não está cuidando nada. Você tem que ir lá na casa da viúva e dar uma oferta para ela, porque a Bíblia manda cuidar, não manda tomar lá. Eu vou lá, irmã Maria, eu vou lá domingo, vou almoçar. A irmã Maria faz aquele almoço grandão, uma despesa danada, e você não deixa nada para a irmã Maria. Visitar quem não pode vir e cuidar de quem é a responsabilidade social da igreja. Aí não é só uma visita, é cuidar. Decisões para maximizar o tempo, não demorar muito na Ásia. 3, priorize prestações de contas.
muito importante. Veja bem, versos 17 e 18. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Ele não manda chamar a multidão. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai prestar conta para todo mundo. Porque todo mundo pode pegar essas informações de prestação de contas e usar errado. Ele manda chamar discípulos, gente que ele ganhou, gente que confia. Prestação de contas é para quem ora com você, quem chora as suas dores, quem celebra as suas vitórias. Não é o crítico de plantão da esquina, não é? Vocês sabem, grifa isso aí, pastor, você tem que ter um grupo de pessoas que tem a mesma realidade de Paulo. Eu tenho um grupo de pessoas que eu presto contas e, como diz Paulo, vocês sabem como vivo. Vocês sabem como vivo. Você não pode ficar independente. Prestação de contas sem a prática do princípio da gratidão e da honra, dificilmente você vai conseguir terminar bem, porque a nossa carne não melhora. Diga comigo, a minha carne não melhora. Então você tem que prestar contas. Quarto, tenha consciência limpa da missão concluída. Consciência limpa da missão concluída, verso 19. Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele sabia o preço do ministério que ele tinha. Era criticado, era injustiçado. O Império Romano queria pegar ele, os judeus queriam pegar ele, os fariseus queriam a sua cabeça, mas ele sabia que ele estava combatendo o bom combate. Ele tinha lágrimas no seu ministério, consciência limpa. Meu irmão, minha irmã, que cada líder aqui possa viver o Salmo de número 3, deitar, dormir e acordar, porque o Senhor sustenta. Você não vai poder agradar todo mundo. Rick Warren diz assim, ó, o segredo do sucesso eu não sei, mas a do fracasso é tentar agradar todo mundo. Não tente agradar todo mundo, grade aquele que o chamou, ouça os seus discípulos mais chegados e tenha foco na sua missão. Quinto, apresente resultados concretos do ministério, porque não é teoria. Ministério é vidas transformadas. Diz o verso 20, leia comigo, olha que texto extraordinário. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Quer dizer, você não pode ser seletivo. Eu não vou fazer ação social, não. Esse negócio de pastoreio em pequenos grupos, célula, não é para mim, não. E tem outros pastores que falam assim, não gosto de reunião. Detesto reunião. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Se você não gosta de reunião, você não pode liderar uma igreja, porque tem que fazer reunião. Faz parte. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Mas você não está no ministério para fazer o que gosta e o que não gosta. Você está no ministério para cumprir a sua missão. E a missão é o todo. Agora, você tem que ter filhos na fé, você tem que gerar discípulos, que pode chegar lá antes da reunião, preparar o ambiente da reunião, te ajudar na pauta, fazer tudo para que a reunião seja criativa, motivadora. Mas você tem que gostar da reunião, porque faz parte do trabalho. Tem pastor que fala assim, eu gosto é de pregar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Pastores e pastoras que estão aqui, levanta a mão. Todos. Nenhum me impressiona que gosta de pregar. Sabe por quê, gente? Pregar é bom. O negócio é você estar apaixonado pelo resultado da pregação, que são vidas transformadas. Porque, impressionado porque você gosta de pregar, dá um microfone na mão de um pastor, aí você vê o que acontece, falta 5 minutos para 1 hora. Aqui, Então, passa rápido, Osmar. E por falar nisso, eu vou precisar de mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. Ô, povo generoso. Mas nós não vamos, Casalberto, ficar aqui sem almoço, porque nem só de pão vive o homem, mas também. Não é verdade? Então, vamos lá. Apresente resultados. Resultados. Sexto, avance com fé a novas etapas. Versos 22. Agora,
compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Eu amo essa expressão, grifa na sua Bíblia, eu estou indo. Carlos Alberto, nós estamos indo, porque é para frente que se anda. É mais uma célula, é uma nova igreja, é uma nova estratégia. Eu gosto de estar indo esse gerúndio um tempo todo. Estou indo, ação contínua. A igreja não é um monumento, ela não está parada, ela é uma força em movimento, como disse o Erwin McManus, que já pregou aqui com vocês. A igreja, ela é ativa, ela é um movimento profético na terra. A igreja não pode parar, porque você está cansado. Então, antes de cansar, prepare o outro para que continue. Mas a igreja não pode parar, porque ela, Maranata, vem Jesus, quer dar boas-vindas ao noivo que está chegando. Então renove, se reinvente, em nome de Jesus, renove-se, e vem, em nome de Jesus, novas etapas. Estou indo, diga comigo, estou indo para um próximo nível. É no final da pista que o jato decola, irmão. Então, se você está com cabelos brancos, que bom que você está aqui. O fato de vir para uma conferência de atualização, de crescimento, para ouvir, para receber, isso diz que você é aprendiz. É no final da pista que o jato decola. Se você está com 50, 60, 70, 80, a Bíblia diz, eu creio, que você vai dar fruto até o final. Talvez você não tenha pernas para correr, mas você tem coração para pastorear. Talvez você não tenha pernas para correr, mas você tem sabedoria para mentorear. Você pode escrever, você pode ensinar, você pode ajudar. E isso somos corpos, todos podemos fazer. Sétimo, mantenha o foco e o desapego material. Você deve usar as coisas, mas não deixar que as coisas usem você. Paulo, ele chega e diz no verso 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Leia comigo. Se tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar da graça do Evangelho. Robert Morris contou no seu livro Vida Abençoada que um dia ele pegou o barco do seu sogro e estava na lagoa com o barco, e o barco fundiu o motor, na mão dele. E aí foi ver o conserto, $4.000. Aí chegou para o sogro, de cabeça baixa. Então, o barco fundiu o motor, e agora? O seu sogro disse assim o seguinte, o dinheiro pode pagar? Pode, já fiz até o orçamento, 4.000. Nada que o dinheiro pode pagar é caro. Então, talvez você está triste porque você perdeu um dinheiro essa semana. Porque o carro bateu, porque algo sumiu, porque houve um prejuízo na sua igreja. Não deixe a alegria ir embora por causa de uma perda financeira. Se o dinheiro pode comprar, é barato. Tem gente que está numa reunião de família, gente. Aí entra o assunto dinheiro. Parece que todo mundo fica possuído. Vem divisão. Estava tudo em paz, até que entre Mamon na história e começa a brigar. Isso acontece em igreja, acontece em família. Esse é o ponto. Eu lembro uma vez que o pastor Ed René, dando uma palestra lá na nossa igreja, ele disse que dinheiro é uma potestade, é viva. E você tem que cuidar, porque senão, esse negócio está mandando em você. Está dizendo onde você vai, onde você não vai, o que você faz, o que você não faz. E daqui a pouco você está conversando com essa entidade. Muito cuidado, hein? Cristão, discípulo de Jesus, ouve a voz do Espírito. Ele não é espiritualista para ouvir vozes. E muito cuidado com a voz do seu bolso. Então, mantenha o fogo no desapego. 2 regras de ouro para você. Tudo é para o seu crescimento, até perdas. E tudo se discerne espiritualmente. 2 regras de ouro. Tudo é para o meu crescimento e tudo se discerne espiritualmente. O que está por detrás disso? 8. Discipule sempre apaixonado, verso 27, pois não deixei de proclamar toda a verdade de Deus. Toda a verdade de Deus. Pregue sobre tudo, a Bíblia inteira deve ser pregada. Bill Johnson, pastor da Bethel, ele disse, o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. Amém? Vamos ler isso juntos? O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. Quando a pessoa está apaixonada, o tempo para ela é diferente.
Quem aqui não namorou alguém longe, saía da casa meia-noite, depois para chegar na casa e não via esforço nenhum em fazer isso? Levanta a mão. Por quê? Você estava apaixonado. Quando a gente não está apaixonado, tudo é desculpa. Estou indo, já vou, daqui a pouco. Minha mãe faleceu com 83 anos de idade. Minha mãe era uma costureira, dona Anisteia. Me ganhou para Jesus a minha mãe. Eu não tive pai. O meu pai morreu quando eu tinha 8 meses de idade. Ele morreu atropelado por um ônibus lá na Praia dos Cavalheiros, em Macaé. O ônibus da aviação 1001. Meu pai morreu, a minha mãe me criou, me discipulou. Minha mãe era uma mulher de Deus, muito firme. Ela saiu um tempo da igreja, depois ela voltou. E minha mãe era assim, Carlito, lá na máquina dela, costurando e cantando os hinos. E muitas vezes eu sentado embaixo. Carlito, pega tal coisa para mim. Se eu falasse assim, estou indo, ela fala, obrigado, pode deixar. Ela levantava e ia. Ela pedia, se eu levantasse. Gente, Jesus, Ele não quer ficar implorando para você. Filho, filha, Ele quer que você confie nas intenções dEle. Então, se Ele pediu, vai e faça, e com alegria. Mantenha sempre a sua vida apaixonada nele e por Ele. 9. Discipule com liberdade e empoderamento, verso 28. Olha que isso aqui é um princípio, gente. Nós que somos igreja hoje, passamos aí por movimentos como o G12, que era um negócio altamente nocivo, controlador, cheio de regras. Olha só, verso 28, o discipulado genuíno de Jesus, que Paulo absorveu e passou para os seus discípulos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos. Pastoreiem a igreja de Deus, que comprou a si mesmo com o próprio sangue. Quer dizer, cuide de você. Você não tem que ficar controlando a vida das pessoas. Que os seus discípulos cresçam. Não tem esse negócio, você não me pediu para viajar, você trocou de carro e não falou comigo. Olha, mas como é que você comprou tal coisa? Não, cuide de você mesmo. Ajude as pessoas a serem grandes. Ajude as pessoas a tomarem decisões, a serem responsáveis pelos seus erros e acertos. E ajude elas a crescer em Cristo. 10. Mantenha a lucidez quanto à deslealdade. Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, aconteça o que acontecer, as pessoas vão te deixar. Então isso é natural. Não é porque um discípulo seu partiu que você com isso foi um mau discipulador. Talvez foi por um tempo. Veja bem que ele estava muito lúcido com relação a isso. Verso 30 e 31. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Quer dizer, Paulo, quando ele estava indo embora de Éfeso, ele chama os presbíteros e diz, olha, eu estou indo embora. Vocês fiquem, cuidem de si mesmo, cuidem da igreja. Agora, prestem atenção. Vão vir desleais. Vão vir gente aqui que vai torcer tudo que eu ensinei e falei para vocês. Mas Paulo não tinha o controle. Líder, deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Você não tem o controle. Faça a sua parte. Mas não fique em depressão, porque depois que você entregou uma igreja, um outro pastor tomou uma decisão errada. Porque um discípulo foi desleal. Faça a sua parte. Deus não vai cobrar aquilo que você não é responsável. Não seja cético e cínico, e nem ingênuo. Seja sábio e moderado. Verso 31, ele diz para vigiar. Ele ficou vigiando durante 3 anos. 11. Discipule com o seu testemunho pessoal, versos 33 e 34. Com honestidade, eu não cobicei prata e ouro de ninguém, nem roupa de ninguém. Ele não cobiçou camisa de lagartixa de ninguém, né? Porque ele encontrava alguém com uma roupa bonita, ele elogiava. Não é isso que está dizendo aqui, gente? Está aí, ó. Não cobicei prata e ouro, nem roupa de ninguém. Meu irmão, se você tem uma roupa de grife, glória a Deus, não é feio não. Às vezes a gente tem uma mentalidade ruim, né? Ronaldo, também tem um espírito de pobreza que às vezes é ruim demais. O camarada chega, eu chego e elogio assim, Ronaldo, que bonita a sua camisa. Aí ele vira e fala assim, não, comprei numa liquidação. Para, eu não perguntei isso. Para também, né? Ué, se alguém te elogiou, você fala assim, glória a Deus, amém, aleluia, que Deus te dê também. Né? O camarada, você fica dando desculpa. Você trocou de carro, aí... não, esse aqui eu comprei num sinistro amassado e eu mandei arrumar. Gente, não foi isso que ele perguntou, não. Ele só elogiou do seu carro.
né? Seja rico. Então, Tom Jobim já disse que no Brasil, ser bem-sucedido é ofensa pessoal. Tem gente que não tem nada contra você, até que você cresça e prospere. Aí, deixa para lá, gente. Vai dormir o sono dos justos. Deus te deu, você trabalhou, você tem um bom carro, glória a Deus, você tem uma boa casa, glória a Deus, você comprou uma casa de praia, aleluia, me convida para ir lá, né? Aleluia, coisa boa, não é? Quando eu falei a palavra anterior, eu estou falando de enriquecimento ilícito, eu estou falando de ostentação, eu estou falando de luxo num país de miserável. Você pegar a sua rede social e só ficar colocando lá o que você comeu e onde você passeou. Reinaldo Bonk diz, se as suas redes sociais não apontar para Jesus e para o reino, encerra a sua rede social, porque não vai fazer diferença nenhuma, não é? Faça da sua rede social o seu púlpito. Faça a sua rede social o seu púlpito. É verdade. Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer. Se nos dias dele tivesse Twitter, Facebook, Instagram, ele dizia, inclusive as redes sociais. Quer dizer, você tem que promover o rei, o reino, a sua igreja, cobrar das autoridades, fazer aquilo que você entende no reino de Deus. Agora fica mostrando, olha o que eu comi, olha onde eu fui, olha o que eu comprei. Peraí. Cresce, seja rico. Né? O que você prega é mais forte do que... O que você vive é mais forte do que você fala. 12. Discipule com generosidade. Estou concluindo aqui. Eu passei 10 minutos. 35. Em tudo o que fiz, mostrei mediante trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Leia comigo, lindo demais. A maior felicidade em dar do que receber. Vamos gerar discípulo. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você nunca vai gerar um discípulo generoso se você não for generoso. Se você é aquele cara que toda vez, na hora de pagar a conta, você diz, esqueci a carteira. Não trouxe hoje. Aí fica difícil. Sempre pega o Uber com o indivíduo. E na hora de rachar, estou sem aqui, Não. A avareza não foi aprendida no discipulado de Jesus. Seja generoso. Já que o Carlos Alberto falou que todo mundo tem que ser crente raposa, deixa eu dizer, todo mundo também aqui tem que ser um pouquinho de discípulo cachorro. Eu não sei, quantos aqui tem algum pet? Eu tenho um pug lá em casa. Quem tem um pet? Alguns têm gato, outros têm cachorro. Eu sei que alguns iam até dizer assim, poxa, estava indo tão bem, mas agora... Para você que tem cachorro, o seu pet é um cachorro, tem uma lição muito grande com o cachorro. Cachorro, gente, é um negócio assim, ele pode sofrer, mas ele fica do teu lado. Quantos leram Graciliano Ramos, Vidas Secas? Lembra da baleia? Baleia sofreu, morreu na caatinga lá do sertão, mas não abandonou, ficou junto. Fidelidade, está junto. Andar junto, um ao outro, diz, ajuda-te, esforça-te. Querido, não troque a sua igreja por outra igreja, pela nova onda de poder, pela outra... Seja fiel. A diferença do cachorro para o gato, gato é assim, gato gosta de uíscas. Ele está lá, mas se não tiver uíscas, na semana que vem ele pula para o vizinho. Então, me desculpa aí você que tem um gatinho, um bichano, mas o gato é assim. Quer ver? Lá em São José eu nunca vi um mendigo, um morador de rua com gato do lado. Não é? Aqui em São Paulo tem? Agora, quantos aqui viram um morador de rua e do lado tem o seu totó? Levanta aí, tá vendo? Então, não seja um crente gato, interesseiro, que só fica perto porque tem uma coisa para receber. Nós somos fiéis, a gente fica se tem, se não tem. Paulo diz, aprendi a viver o contente, se tem ou não. Gente, vamos nos liberar desta casta de religiosidade. A igreja evangélica hoje foi contaminada por uma doença da prosperidade, de pegar a bênção de Deus. Aí abre uma igreja nova, vai todo mundo para lá. Vai uma igreja para nova. Isso é supermercado de gente. A pessoa vai lá, isso não é discipulado, isso não tem a ver com Bíblia, isso não tem a ver com Evangelho. Eu vou lá para receber a bênção, aí eu não tenho a bênção, eu vou embora. Eu não fui curado, eu vou embora. Gente, a comunidade da graça, a igreja da cidade,
São igrejas, discípulas de Jesus, que nós já estamos no lucro. Jesus não precisa dar nada para nós, porque Ele já deu tudo. Ele deu a vida, Ele deu a palavra, Ele deu a eternidade. Quem tem Jesus tem tudo. Nós somos uma reunião de gente satisfeita. Nós adoramos satisfeitos, nós recebemos a palavra satisfeitos, nós estamos gratos, nós estamos aqui recebendo para celebrar, para nos unir, para em unidade com o corpo, sair para discipular, para evangelizar, para repartir Jesus. O Senhor não deve nada para a gente, não tem esse negócio de determina, que determina nada. O Senhor já fez tudo, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, e por isso a igreja está cheia de gente satisfeita no Senhor, para viver com generosidade. Mentores avarentos não inspiram generosidade. Igreja interesseira não realiza ministério social. Igreja interesseira não tem mutualidade, não tem célula, não tem ministério, só tem um culto templocêntrico, voltado para o homem, para as necessidades. Nossas músicas cantadas nas rádios gospel estão de péssima qualidade, sermões rasos, vazios, onde não tem discipulado. E isso é uma doença no corpo de Cristo hoje, e que em nome de Jesus, nossas comunidades nunca peguem essas doenças. E há um antídoto: não tirar os olhos de Jesus, não tirar os olhos do discipulado, não tirar os olhos da dor do outro, não tirar os olhos da Bíblia, não tirar os olhos da compaixão, não deixar de amar o Espírito Santo de Deus, aquele que nos empodera. Então, termine para deixar um legado, e aqui concluo, verso 36, 38, na despedida. Leia comigo esse texto. Tendo dito isto, ajoelhou-se com eles e orou. Todos choraram muito, abraçando, beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Gente, se você ler todo o capítulo de Atos, você vai ver que tem todo um tratado teológico, tem um monte de orientações, recomendações sobre ministério, igreja, discipulado. Mas diz que no momento final de Paulo com os presbíteros, ali no porto de Mileto, eles choraram. E o que mais chamou a atenção de todo o discurso de Paulo, que está em Atos 20, não foi nenhuma afirmação teológica, não foi nada sobre estrutura, não foi nada sobre regra, foi o fato de Paulo ter dito: eu nunca mais vou ver vocês. É isso que conta. No final da conta, é isso que conta. No final da conta, são os nossos relacionamentos que contam. Gente, a estrutura vai passar, mas os relacionamentos vão ficar. Então, Paulo entrou no navio e foi embora. Que fiquem os relacionamentos, que fique mais um para Jesus, que fique mais um no discipulado. João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de darem muitos frutos, pois assim serão os meus discípulos. Fica de pé. Pastor Carlos Alberto, pedi para o senhor vir aqui fazer essa oração. Osmar, depois você pode vir. Comprometa a sua vida para mais um para Jesus, para mais um discípulo. Porque no final das contas, como Paulo e os presbíteros em Mileto, os relacionamentos é a última coisa, é o último legado. Diga comigo, como termina é que conta. Então termine junto com pessoas, termine ao lado de pessoas.